Bom dia, nessa videoaula eu vou apresentar como a gente utiliza a função soma-c, que é uma função que está classificada no Excel como matemática trigonométrica, né? A gente pode acessar ela na faixa de opções fórmulas, né? Clicando em matemáticas e trigonometria, e aí ela está disponível aqui, soma-c. Tá? Essa função ela tem 3 argumentos, sendo que os 2 primeiros estão em negrito, o intervalo critério significa que eles são obrigatórios, tá? E o intervalo de soma, ele é opcional. O intervalo, as células são especificadas por um determinado critério ou condição. O critério é o critério que a gente vai utilizar para que ela faça a conta, né? Maior que alguma coisa, igual a um texto, né? E o intervalo de soma é utilizado quando o intervalo de soma é diferente do intervalo onde a gente está aplicando o critério. Ou seja, na coluna que eu estou aplicando o critério, ele não é a mesma coluna que eu vou somar. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho algumas colunas e aí eu vou aplicar a função soma-c para somar o valor total, né, a todos os produtos que são do produto PET, tá? Então, a gente tem alguns detalhes para quando a gente utilizar essa função. Então, eu vou digitar diretamente na célula, igual soma C, né? E aí ele vai abrir, né? Se eu quiser, eu posso clicar aqui no FX para abrir a janela e inserir função. Eu sempre aconselho fazer isso porque fica mais fácil da gente incluir a fórmula e não ocorrer em ter um erro de sintaxe ou um ponto e vírgula ou de parênteses. Então, qual é o intervalo? O intervalo é a área aonde eu vou aplicar o critério. Atenção que eu estou selecionando da linha 2 até a linha 15. Isso é uma coisa importante dentro da função soma-c, porque quando eu selecionar o intervalo de soma, ele tem que ter uma correspondência, das células. Então, para o critério ser verdadeiro na primeira, ele vai somar o primeiro valor. Se o critério é verdadeiro na segunda linha, ele vai somar o segundo valor. Então, tem que existir uma correspondência, tá? Entre o intervalo e o intervalo de soma. E o critério, né, nós vamos digitar aqui, igual a PET, né? E aí ele já mostra automaticamente o valor da soma, né? Aqui em cima a gente tem a sintaxe final da função soma-c, né? E verifiquem que o intervalo e o intervalo de soma começam na linha 2 e terminam na linha 15. E esse aqui eu vou selecionar 15. Ok? Clicando em OK, ele apresenta para nós aqui o valor da soma, né? Para verificar se a função está fazendo a conta correta, de acordo com o critério, eu vou aplicar um filtro, tá, na tabela. E vou filtrar a primeira coluna pelo produto PET. E aí ele faz a soma automaticamente, né, porque eu estou usando a função subtotal. Então, ele chega para todos os produtos PETs, o valor total de vendas é 623.008. Tá? Então, está fazendo corretamente a soma. Então, vamos inserir de novo uma função usando um outro critério, né? Agora vamos usar só 2 parâmetros, né? Então, eu vou fazer o intervalo sendo a quantidade, né? E vou fazer um critério
maior que 50. O que ele vai fazer? Ele só vai somar aquelas vendas, né, das linhas em que a quantidade for maior que 50. Eu não preciso utilizar o terceiro parâmetro da função. Qual é a sintaxe final? Então, eu tenho função soma C, está somando da coluna E2 da quantidade para as quantidades sejam maior que 50. A gente também pode colocar um critério na célula. Por exemplo, eu quero que ele faça um critério na região, aplique o critério da região. Eu quero que ele pegue o que tiver escrito nessa célula. Eu quero que ele soma a quantidade, para mim saber quanto que eu faço a venda por quantidade. De novo, começa na linha 2, termina na linha 15, o parâmetro intervalo. O intervalo de soma também começa na linha 2 e termina na linha 15. E tem que existir uma correlação entre as linhas, a primeira linha do parâmetro intervalo com a primeira linha do intervalo de soma. Aqui ele está fazendo 0 porque o critério lá está vazio. Então, agora eu vou preencher aqui. Vou preencher sul. E aí ele vai fazer a soma de todas as quantidades que correspondem à região sul, que são essas aqui, e dá 280. Se você tiver dúvida de como usar a função soma C, você pode, na janela de argumentos da função, quando você estiver inserindo a função, tem essa chamada em azul aqui, ajuda sobre essa função. Clicando sobre ele, vai chamar o suporte do Excel na página da Microsoft, diretamente, né, da internet, com o que tiver mais atualizado lá na página de suporte da Microsoft. Lá a gente tem a descrição dos parâmetros, quais são os tipos de critério, né, alguns comentários sobre a fórmula, até alguns exemplos. Então, muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, né, e coloque algum comentário, alguma dúvida, se vocês quiserem, para que eu faça um próximo vídeo. Muito obrigado.